Muito boa noite, meu povo. É feriado de Tiradentes, é carnaval, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, com mais um Gazeta Esportiva feito ao vivo, feito no capricho, com muito carinho para você. Meus companheiros neste plantão delícia são Chico Lange, querido Chico Lange. Obrigado. Muito bom. Obrigado para a torcida do Palmeiras, muito obrigado. E aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito, o nosso amado Osmar Garrafa. Na área, galera. Hoje não tem palminhas. Hoje Não tem palminhas. Hoje deve estar Hoje é outra diferente, equipe é lá diferente, embaixo. diferente. Ó, no comando da nave hoje está o nosso querido Patrício Andrés. Quem que tá de diretor aí de TV, o chileno? Quem que tá lá? O Fábio Barbosa, tá o Fábio Rolfo, tá o Osvaldo, tá o Silvio Procópio, tá o Toninho, o Zé Roberto deu o ar da graça aqui pra gente finalmente, também. Zé. Tá uma turma toda aqui, o Miguel, 3 meses de férias do estagiário. Zé. E a elegância do Zé, E hein? elegância sempre, é isso aí. Então, ó, tamo junto, a nave vai decolar e temos mestre Alberto Helena Júnior do outro lado da telinha também, acompanhando hoje o programa. Olha ele lá, eita, bonito. Que elegância, hein? Aí Olha muda o patamar, né? Aí é outro patamar É outro já. patamar aí. Sempre muito elegante, né? E olha, no programa de hoje a gente vai ver como que foi o desempenho dos grandes paulistas nesta super quarta de futebol. Pela Copa do Brasil, o Santos se deu mal diante do Coritiba, lá no Paraná, enquanto Corinthians e São Paulo voltaram com empates na bagagem. Já pelo Brasileirão, o Palmeiras fez um grande jogo diante do Flamengo no Maracanã, mas o 0 não saiu do placar. E o Verdão segue sem vitórias nessa competição. Então tem tudo isso, muito mais, depois do intervalo. Fique com a gente. Beleza, e vamos aos trabalhos do dia com a nossa enquete. Ontem o Verdão colocou o time titular para enfrentar o Flamengo no Maracanã, enquanto o Timão foi com um time bem alternativo para encarar a Portuguesa Carioca pela Copa do Brasil. Diante disso, quero saber de você aí do outro lado da telinha e dos nossos queridos comentaristas o seguinte: o Corinthians é favorito no clássico contra o Palmeiras por ter poupado os principais jogadores? Isso vai influenciar? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixa seu voto lá, você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo e votar direto no site. Você acha que isso vai mudar alguma coisa, Chicão? Acho sim. Porque isso influencia muito. Não por esse jogo isolado, e sim pela sequência que o Palmeiras tem e a sequência que o Corinthians tem. Tá. Então eu acho que o treinador ontem, o Abel Ferreira, não tinha outra alternativa a não ser colocar o time principal em campo, porque senão ele seria atropelado pelo Flamengo, né? Evidentemente, já foi difícil assim mesmo, né? O Flamengo no segundo tempo jogou bem, muito melhor que o Palmeiras, até depois nós vamos comentar. Então eu acho que está certo, o favoritismo é do Corinthians, sim. Isso vai ajudar. Vai ajudar 90%? Não. Mas vai ajudar uns 15%, 20%, vai ajudar sim. Concorda, Garrafa? Então, boa noite, Michele, Chico, galera curtindo o Gazeta Esportiva. Eu entendo que o Corinthians pode ter uma ligeira vantagem no aspecto do time que vai a campo, provavelmente no sábado, lá em Barueri, contra o Palmeiras, entrar com o que tem de melhor, jogadores mais fresquinhos, mais descansados, diferentemente do Palmeiras, que teve um jogo de muita intensidade. Mas isso, no meu entendimento, eu discordo um pouco do Chico, não transforma o Corinthians num time favorito para o jogo, não. É um jogo muito igual, o Corinthians tem essa pequena vantagem, talvez, esse plus aí, mas o Palmeiras, para mim, é o favorito. Tem um time ajustado, um time que sabe o que quer. O Vitor Pereira ainda está montando o elenco do Corinthians e o Palmeiras é o favorito para o próximo sábado. Se vai ganhar ou não, a gente vai discutir no decorrer do programa, tem amanhã também Gazeta Esportiva, mas não transforma o Corinthians favorito, não, Michele. Tem um detalhezinho, só para explicar. O Corinthians, na terça-feira, pega o Boca Júnior na Arena, na Neoquímica Arena. Então, veja bem, pega o Palmeiras no sábado. No sábado e o Boca na terça. Na terça-feira. Terça. E ontem o Celso Cardoso, para me animar bastante, disse que o Corinthians nunca ganhou de um time argentino na Arena. Tem essa também. Então, o Vitor Pereira, nem sei se vai escalar o time principal contra o Palmeiras. E é um Boca que, só para dar um teaser aqui, o Boca que vem com muitos problemas para pegar o seu Corinthians. É verdade. Né? Também. Com muitos problemas, Riquelme brigou com o técnico, coisa não tá legal lá não. A hora é essa, né? Mestre, o senhor acha que vai influenciar no resultado do clássico do final de semana o fato do Palmeiras ter ido com o time titular, do Corinthians ter poupado os jogadores, ou isso não vai influenciar em nada? Olha, é claro que o Corinthians vai levar uma vantagem do ponto de vista físico, mas o Palmeiras é mais time que o Corinthians. E além do fato de que o Corinthians não está definido,
Não se sabe qual é o time titular do Corinthians, nem se é o melhor time titular que o Corinthians poderia botar em campo. Então, eu ainda considero o Palmeiras mais favorito do que o Corinthians. Tá certo, muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Corinthians e Palmeiras. Agora quem dá bola é o Santos, que ontem encarou o Coritiba lá no Paraná e não conseguiu repetir o bom desempenho do confronto do último final de semana. Olha, se não fosse o goleiro João Paulo, o prejuízo podia ter sido bem maior. A derrota por 1-0 até que não foi tão ruim, né? Curitiba e Santos pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Coxa começou amassando o peixe desde o início e João Paulo precisou trabalhar 2 vezes logo no 2º minuto de jogo. O paredão alvinegro estava impossível. Ele parou o Regis cara a cara e o William Farias em chute de longe. O santificado João Paulo ainda salvou 2 cobranças de escanteio. Mas depois de muito insistir, o Alviverde abriu o placar com Aleph Manga. Atrás no marcador, o time praiano finalmente se lançou ao ataque. Muita reclamação desse carrinho no Madson, dentro da área que a arbitragem mandou seguir. Chance de gol mesmo dos visitantes, apenas em 2 cabeceios de Ricardo Goulart. Final, Curitiba 1, Santos 0. A volta acontece no dia 12 de maio, na Vila Belmiro. Muy mal en la intensidad, en la marca, en la recuperación, sin sacarle méritos a Curitiba, que tiene sus méritos por todo el trabajo que hizo. Estuvimos muy flojos nosotros, muy flojos, dando espacio, no presionando, no marcando. Luchando cada pelota como tiene que ser. E o que vocês acharam do Santos? Olha, Mia, vou dizer uma coisa para você. O Santos foi prejudicado na arbitragem, né? Houve um pênalti claríssimo. Nós acabamos de ver aí, se der para botar a imagem de novo, um negócio vergonhoso, né? Isso por quê? Porque essa competição, nessa fase, não tem VAR. É a mesma coisa na Libertadores. E hoje o futebol sem VAR não existe, Mi. Não existe. Você pode falar assim, não, mas o VAR atrapalha, o VAR isso, o VAR aquilo. Não, o VAR não atrapalha, não. É muito mais justo do que uma decisão de um árbitro desse aí. Nós vamos ver o jogo do Corinthians também. Teve, na minha modo de entender, um pênalti em cima do Mosquito ontem também. E aí, você vê, o Curitiba jogou melhor. Não vou dizer para você que não jogou, jogou bem. Como você disse na abertura, ao chamar aí a reportagem, o João Paulo fechou o gol. Salvou a pátria. Mas o pênalti sofrido pelo atacante do Santos é uma vergonha. E se tivesse VAR, seria marcado. Como não tem, os caras, não sei, fazem um campeonato milionário e não tem dinheiro para pagar VAR. E essas fases são importantes. A partir da terceira fase em diante deveria ter sim. Você não achou não, Galo? Então, o detalhe é o seguinte, Chico, você está citando aí o fato de não ter VAR ou ter o VAR só numa parte da competição, depois não na outra, você está coberto de razão. Mas esse lance do pênalti aí que foi para o Santos não precisava de VAR. Foi na cara do Bandeira. O Bandeira não deu porque não quis, porque é incompetente, porque é fraco, porque não devia estar ali. Ou mal intencionado, né? Alguma coisa aconteceu, porque não precisava nem do VAR. Não precisava do VAR, pênalti claríssimo, escandaloso. Entendo que ficar reclamando de arbitragem não é... Ó, dá uma olhada, ó, quer ver? Acho que é esse lance aí, não é? Não. Esse é o lance do gol. Enfim, esse é o gol. Mas foi um lance claríssimo aí a favor do Santos, um pênalti não marcado que com certeza compromete o trabalho de uma equipe que vai se apegando no seu goleiro. O Santos tem um goleiro e é do jeito que está se virando. Como disse a Michele na abertura, de 1-0... Ó, o lance do pênalti aí, ó. Nossa, quer ver? Vamos ver por outro ângulo? Mas não tem, ó. Dá uma olhada, ó. Quer ver? A chegada, ó. Ele nem toca na bola, pega o jogador do Santos, pênalti. E é do lado do Bandeira, olha por esse ângulo. Então fica mais claro e evidente que o jogador do Coritiba não toca na bola. Ela já tinha saído do pé do Santista. Esse pênalti mais claro que isso não precisa de VAR, Chico. Não é verdade, você tem razão. Na sua frente, caramba, ele fala. Na sua frente. Não tem o que discutir. E o Santos de 1-0 até que ficou de bom tamanho pelo que jogou o seu goleiro, né? Vamos ver o que acontece na volta. A situação não é legal para o Santos, não. Mas eu acho que na Vila aqui o Santos dá conta. Ô mestre, Alberto Helena Júnior, dá para o Santos virar esse placar no jogo de volta que está marcado para o próximo dia 12 de maio? Sempre dá. Eu não vi esse jogo, né?
Mas eu me baseio no que estão dizendo os dois aí, essa dupla dinâmica, o Garrafão e o Chicão. E também concordo com eles com relação ao pênalti. Foi escandaloso. Eu não sei como é que o juiz não deu. E o VAR é exatamente por causa disso, ele é tão imprescindível hoje em dia. É verdade. Bom, o São Paulo conseguiu melhor sorte jogando fora de casa. Depois de um primeiro tempo para se esquecer, o time comandado por Rogério Ceni reagiu na segunda etapa, buscou um empate valioso lá em Caxias. No primeiro tempo, o São Paulo foi apenas um mero coadjuvante. O Juventude, desde o início, assumiu o protagonismo. De cara, criou 2 boas oportunidades. Não demorou muito para a equipe de Caxias fazer o primeiro. Aos 24, Pita foi na rede Juventude 1-0. O São Paulo estava acuado, errava passes e não incomodava. E nesse contra-ataque, Oscar Ruiz, por cobertura, marcou um golaço e ampliou para os gaúchos. Juventude 2-0. E o primeiro tempo terminou assim. O primeiro tempo não foi só uma questão de resultado, foi questão do que apresentou mesmo. Nós não fizemos absolutamente nada. Eu não sei, a energia não estava tão boa como de costume, nós não conseguimos fazer um primeiro tempo minimamente razoável. Eu entendo, por exemplo, Sara está voltando de lesão, também é um jogador que vai readquirir a forma com o passar do tempo. Eu acho que o Caleri ficou muito sozinho à frente, o Luciano vindo flutuar demais e a gente não conseguindo ter essa bola. Quando a bola era longa, nós não tínhamos um parceiro para o Caleri. Na segunda etapa, a equipe de Caxias diminuiu o ritmo, melhor para o tricolor, que logo aos 2 minutos descontou com a Arboleda, 2-1. Nesse lance, Jandrei trabalhou bem e evitou o terceiro dos gaúchos. Nos acréscimos da partida, um lance que definiu o resultado. Bola na área e na mão de Mocelin. Pênalti para o tricolor. Penalidade bem batida por Reinaldo, que deixou tudo igual. Final, Juventude 2, São Paulo também 2. No jogo da volta no Morumbi, quem vencer avança à próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. E aí, Osmar Garrafa? O resultado no todo não foi ruim, Michele. Né? Poderia ser um desastre pelo que o São Paulo apresentou no primeiro tempo. Como o próprio Rogério disse, não faltou só energia, faltou química, faltou tudo para o São Paulo. O São Paulo não deu praticamente um chute a gol. Saiu em desvantagem para o segundo tempo com 2 gols, buscou o empate mesmo que no finalzinho, como um time mesclado. Tem Campeonato Brasileiro aí no final de semana, uma tabela complicada, tem o Bragantino lá em Bragança, estaremos lá acompanhando esse jogo, é um jogo pesado para o São Paulo, e na volta joga por uma vitória simples. Então ainda dá para o São Paulo, ainda dá, mas ontem foi sofrível daquilo que eu vi. Eu concordo com você, fez uma boa análise, eu só discordo que foi pênalti a favor de São Paulo. A gente tem que ser honesto, para mim o braço do rapaz estava encolhido quando a bola bateu nele. Né? A gente vai ver agora, não é agora? Aí que tá, de novo era um lance para VAR, para o cara olhar direitinho, né? Olha, ó, bate ele não pôs para trás o braço? Mas deram aquele com o Marcos Rocha, que o cara tá com a mão aqui, Chico, não vão dar com a mão aqui? Eu nem tô dizendo que é pênalti, para mim não houve a intenção, mas como modificou a regra, não houve tem orientações, nenhuma. Né? Aquele do Marcos Rocha no São Paulo e Palmeiras na final, os caras estão dando quando o cara recolhe a mão, imagina com o cara com o braço um pouco aberto. Então, pênalti, eu achei que não foi pênalti, mas enfim, o São Paulo, pelo segundo tempo, mereceu um empate, sim. Mestre, preocupa o desempenho do São Paulo no primeiro tempo ou é uma oscilação normal? O São Paulo está assim, ele está oscilando de jogo para jogo e às vezes dentro do próprio jogo. É natural, porque o São Paulo não tem um timaço, não tem um grande elenco, tem bons jogadores, pode montar bem o time, mas depende muito da circunstância. Dois problemas o São Paulo tem. O meio de campo, que acertou com o Pablo Maia, o Nestor e o Sara, está com dificuldade agora para escalar esses 3 juntos.
E no ataque é preciso ter um cara de velocidade e drible. Não pode ter Luciano e Caleri, ou Éder e Caleri. Não dá para ser esse tipo de jogador. Tem que ter um jogador de velocidade e habilidade, tipo o Marquinhos. Se o Rogério insistir com o Marquinhos, que é menino e que está precisando de rodagem, ele vai melhorar muito. Beleza, então agora a gente vai acionar mais um companheiro do bloco Unidos do Plantão. O Thiago Salazar está hoje lá na Barra Funda e começa com as informações do São Paulo. Boa noite, Salazar. Quais são as novidades por aí? Vivão por aqui, hein, Michele? Vamos trabalhar nesse feriado. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, depois desse empate lá no Sul, agora o retorno do segundo jogo da partida contra o Juventude pela Copa do Brasil é só no dia 12 de maio, então o Tricolor volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, já que neste sábado, fora de casa, a equipe vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Para essa partida fora de casa, o Rogério Ceni vai ter só um dia para trabalhar a equipe, já que o time voltou hoje, teve um probleminha com o aeroporto de Guarulhos, teve que adiar em algumas horas esse retorno. Enfim, a galera chegou aqui, foi direto para casa. O São Paulo tem só sexta-feira para preparar a equipe para encontrar um adversário que tem sido uma pedra no sapato, né? Dos últimos 7 confrontos entre São Paulo e Red Bull Bragantino, foram 5 vitórias da equipe do interior paulista e só um triunfo do tricolor aqui da Barra Funda. Por que disso tudo? Por que de tanta dificuldade? Para o Rogério Ceni é muito fácil de entender e ele falou sobre isso. Vamos ouvir. O time é bom, tem dinheiro, faz investimento, gasta 150 milhões, contrata um monte de jogador. Você escolhe o jogador que você quer. O treinador está 1 ano e meio, o gramado é bom, não tem pressão. Porra, os caras são bons, né? Não é porque é um time, o Bragantino, Red Bull, investiu dinheiro, trouxe ótimos jogadores, traz jogador de 23 anos do Flamengo, do Palmeiras, contrata jogador de 27 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Se você não formar um time bom assim, como é que você vai formar? Então eles têm qualidade, têm um ótimo treinador, provavelmente têm uma boa estrutura de treinamento e devem evoluir ainda mais. Tanto que você pega times tradicionais e acaba ficando fora de quartas de semifinal de Campeonato Paulista e o Bragantino está lá. Para enfrentar esse complicado time do Bragantino, o São Paulo deve ter mudanças, né, na escalação. O Gabriel Sara é dúvida porque saiu lá do Sul sentindo o tornozelo, vamos ver se ele vai se recuperar a tempo, mas o Rafinha, o Igor Gomes, o Diego Costa, o Ayrton e o Luan, por exemplo, eles foram preservados dessa partida, ficaram aqui trabalhando, então estão descansados, muito provavelmente vão entrar na equipe que vai enfrentar o Massa Bruta e vai tentar mudar um pouquinho desse histórico recente, tá bom, Michele? Tá certo, Salazar. Diga, Chico. Você vê que azar que deu São Paulo na volta, né? O avião deu uma atrasada, né, por problemas técnicos, e o São Paulo quer fazer um treino regenerativo e depois um treino tático, acabou fazendo só regenerativo. Então vai sem treino tático mesmo contra o Bragantino, o que é uma temeridade, né? Vamos falar a verdade, porque o Bragantino, como disse o Rogério aí, é um time que hoje tem grandes jogadores, né? Jogadores jovens, né? Que correm o tempo inteiro. É difícil você acompanhar o ritmo do Bragantino. Está muito entrosado. Muito entrosado, 3 anos já, o mesmo treinador. Está indo para 3 anos, né? Mesmo treinador, o Barbieri, os mesmos jogadores. Quer dizer, o Elinho, que era de São Paulo, agora está lá e está jogando bem. Enfim, é um pepino danado e sem fazer um treino tático complica mais ainda. O São Paulo deu azar na volta, né? A leitura que o Rogério faz a respeito do Red Bull, nem do Bragantino, né? Ele até cita, o Red Bull é a empresa e que está ocupando aí a marca do Bragantino, já demonstra a dificuldade que o São Paulo vai ter no sábado. Porque vai pegar um time descansado, um time sem pressão, um time que está ajeitado, um time que tem investimento, que todo mundo recebe em dia. No São Paulo, se você for ver, sempre tem uma outra coisinha atrasada, até o problema do uniforme. Fornecedor de uniforme, o Rogério estava com a calça de um patrocinador, de um fornecedor e a camisa de ontem. Um clube da grandeza do São Paulo, isso pode parecer insignificante, mas um clube da grandeza do São Paulo não pode se permitir esse tipo de erro. Como é que eles estavam com... Porque você tem o fornecedor de material esportivo, a marca lá. Tá. Então teve um outro fornecedor. O Rogério veio com a calça de um fornecedor do passado e a camisa do outro. Ou seja, isso já demonstra uma desorganização do departamento. Completo. Lógico, não é? Então você tem um compromisso publicitário com aquele fornecedor. Se aparece com a marca do antecessor, que é concorrente
demonstra a desorganização, num gesto muito simples, a desorganização de um time da grandeza do São Paulo. E o próprio Rogério vem a público elogiar a estrutura montada pela Red Bull, que é o Bragantino. E é isso. Então, esse desenho já demonstra o cenário que o São Paulo vai ter lá em Bragança, repito, estaremos lá acompanhando e vocês vão acompanhar tudo no Mesa Redonda. Foi uma no próximo indireta domingo. dele, né? Foi uma indireta dele, né? Também, né? Foi uma agulhada no pessoal nessa desorganização. Olha, o Corinthians também voltou do confronto contra a Portuguesa do Rio de Janeiro com um empatezinho na bagagem. O jogo foi no estádio do Café, em Londrina. O Garrafa conhece bem lá, né, no Paraná. Eu também conheço bem lá. Conhece bem. E o resultado até que não foi tão ruim diante das circunstâncias. O Corinthians estreou na Copa do Brasil com o apoio de 17 mil torcedores no Estádio do Café em Londrina, mas logo no primeiro minuto foi a Portuguesa Carioca que abriu o placar. Xavier dormiu no lance, Cafu tomou a bola, Ivan se posicionou mal e o camisa 10 da Lusa mandou para a rede. Meio afobado, o Timão correu atrás do prejuízo. Nesse cruzamento de Robert Renan, a bola passou por todo mundo dentro da área. Depois, Mosquito teve duas chances claras. Na primeira, o atacante chutou em cima do goleirão. Na segunda, pegou mal e mandou direto para fora. Erros que quase custaram caro. Sorte do Timão que Jonathan não acertou o alvo de frente para o gol. O alívio da Fiel veio só depois dessa arrancada de Fagner. Mosquito recebeu livre, cruzou e Jô teve calma para empatar o jogo. No intervalo, o técnico Toninho Andrade foi expulso por reclamação e Vitor Pereira deixou o Corinthians ainda mais jovem em campo. E uma das promessas do terrão, o atacante Wesley, de apenas 17 anos, quase garantiu a virada. O engraçado é que ele chegou a correr para comemorar, dá uma olhada. Mas ficou nisso, 1-1 e partida de volta marcada para 11 de maio na Neoquímica Arena. Estes jogadores precisam de crescer, é preciso correr alguns riscos e hoje foi um jogo em que tivemos que arriscar um bocadinho. Sabíamos que alterando uma alteração tão grande na equipa, naturalmente altera um bocadinho as dinâmicas, isso não há mas a confiança tem que vir, a confiança destes jogadores tem que começar a aparecer, a tranquilidade tem que começar a aparecer no momento de definir bem, no momento de chutar a baliza e fazer golo, no momento de definir melhor a jogada, tem que começar a aparecer. Você gostou do jogo, Chico? Não gostei. Eu achei que... Eu até entendi o que o Vitor Pereira quis fazer. Ele quis dar rodagem para os meninos diante de uma equipe de série D, né? Então, quer dizer, não B de bola, D de dado, né? Tinha que ter ganhado esse jogo, tinha né? que ganhar. Então ele colocou lá praticamente sub-20 em campo no segundo tempo inteiro, né? Não. Ele tirou o Fagner, tirou o Jô, só deixou o Juliano e o resto tudo garotada. Colocou de novo o bom lateral português, né? O Rafa Bastos, fez uma boa apresentação de novo, só que ele não foi decisivo para a vitória. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o que me deixou triste, Garrafa, Michele e Mestre, foi que nenhum desses jogadores que ele colocou me agradou. O Corinthians não tem na base ninguém para você tirar hoje e colocar no time titular. Ninguém te brilhou os olhos assim? Não brilhou. O único cara que eu gostei, para dizer a verdade para você, foi esse menino aí, o Wesley, que no último minuto de jogo não teve medo de... Tem 17 anos, não teve medo de subir e tentar fazer um gol de cabeça. Só não fez porque o goleiro também saiu na bola, dividiu com ele, ele se atrapalhou, testou por cima e até saiu pensando que a bola ia entrar, porque ele testou pro gol mesmo. Uhum. Ele queria fazer o gol. Mostrou personalidade em 1 minuto que ele atuou. Então, quer dizer, esse garoto pode ser aproveitado. Agora o resto, Xavier foi sair jogando e perdeu a bola. É um absurdo. Esse menino aí, o Rony, ele bate da cintura para cima. Ave Maria, o cara é doido em campo, não resolve nada. E ontem o Mosquito, que podia ter feito a festa, podia ter feito o passe pro Jô e mais 2 gols, não fez. Juliano perdeu o gol também. Enfim, o Corinthians foi mal à beça. Eu entendo, tem o Palmeiras e tem o Boca. Mas vou te contar uma coisa, esperava um pouco mais desses meninos aí. Então, Chico, a estratégia do Vitor Pereira me pareceu correta, né? Tendo como base o Palmeiras no sábado, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro,
Depois tem o Boca, jogo importantíssimo pela Libertadores na terça-feira. Ele, pegando o adversário de Série D, colocou o time base lá, da garotada, para jogar. E o time base demonstrou o quê? Que o Corinthians não tem dois times. Que o Português terá problemas, porque o calendário é longo. Não é sempre que ele vai ter esse sossego, essa, entre aspas, moleza, pegar um time de 4ª divisão na Copa do Brasil. Ele vai ter que, em determinado momento, ter que colocar uma mescla mais forte, porque a Copa do Brasil vale muito. E fica claro e evidente que não dá para contar com essa garotada, não. Você pode ali, talvez, um ou outro para complementar o elenco. Então, o Corinthians não tem dois times. O resultado não foi desastroso, porque não é possível que no jogo da volta na Arena em Itaquera, o Corinthians não consiga se classificar em cima da Portuguesa. Só faltava essa. Né? Então, e o Juliano, que poderia ter dado esse toque de requinte no meio campo, na criação, não deu. E o Português encheu muito de homens de marcação no meio campo, quando poderia ter deixado um pouquinho mais criativo o Corinthians. Foi um desastre, a minha Londrina não merecia um Corinthians tão mal ontem. E 17 mil pessoas, gente pra caramba. O pessoal lá ferve pelo Coringão. Mestre Alberto Helena Júnior, o que o senhor achou desse resultado, desse jogo do Corinthians? Bom, o resultado foi muito bom para o Corinthians, né? Porque o Corinthians não jogou nada. E não jogou nada porque, você sabe uma coisa, dizem por aí que o diabo se esconde nos detalhes. E um detalhe muito importante que eu vejo no futebol brasileiro, sobretudo por conta do calendário que é absurdo, é a ausência dos treinamentos coletivos. Por quê? Porque o treinamento coletivo, ele não só oferece estrutura de jogo, entrosamento entre os titulares, como acontece com os reservas, porque o coletivo é o reserva contra o titular. Então você obtém entrosamento, tanto no titular quanto no reserva. Eu me lembro muito bem daquele expressinho do Muricy, no tempo do Telê, no São Paulo, em que o expressinho jogava para burro, ganhava tudo quanto era título que disputava e tudo mais. Por quê? Porque o Telê insistia no treinamento coletivo, que é onde se pode consertar os erros coletivos e desenvolver os acertos coletivos. Portanto, esse Corinthians que jogou ontem, estava na cara que os caras não conheciam o outro, a não ser do vestiário lá, de cumprimentar e tal. Mas de resto, no jogo da bola, o Corinthians era um time disperso, perdido em campo. Tá certo. Abraço para Fátima Nunes, nossa telespectadora que está ligadinha aqui no Gazeta Esportiva. Durante a partida, a torcida corintiana lá no Estádio do Café pediu pela entrada do Luan. Mas o técnico Vitor Pereira optou por colocar o jovem Wesley em campo. Aí depois da partida, o treinador do Corinthians comentou essa escolha. Dá uma olhadinha. O Luan teve muito tempo parado. Voltou, eu creio que ele com a equipa só fez um treino. No máximo 2. Eu acredito que tenha sido só um. Se tiver, a minha memória às vezes falha, mas é assim, eu para colocar o Luan tem que estar no nível que lhe permita de facto poder expressar a qualidade, as qualidades que tem, porque se não tiver, o que nós precisávamos de alguém era que nos desse um bocadinho de velocidade ali no corredor. O Wesley é explosivo, bom jogador, não tenho dúvidas nenhumas que faz parte do futuro deste clube, porque tem essa explosão, essa capacidade de ir para cima. E, portanto, a aposta natural num jogador das mesmas, com qualidades para extremo, que nós precisávamos naquele momento. Enfim, será que o Luan merecia uma chance? Então, o que vocês acham dessa situação? Olha, numa boa A gente separou, só antes de vocês falarem, eu vou mostrar os números, tá? Para analisar aí o jogador na tela. Vamos lá. 61 dias sem jogar, 7 vezes fora da lista de relacionados. Lembrando que ele custou quase 29 milhões de reais por 50% do passe. Tem contrato até dezembro de 2023 e em 2020 fez 42 jogos, 28 deles como titular, marcou 5 gols. Foram 2.534 minutos em campo com uma média de 60,3 minutos por jogo. Olha como esses números caíram. Em 2021 foram 33 jogos, eu vou olhar ali no telão, vai lá, põe no telão. 18 jogos como titular, 4 gols e que mais? 1.705 minutos em campo.
tá? Uma média aí de 51,6 minutos por partida. E agora em 2022, só 3 jogos disputados, 1 como titular, nenhum gol marcado, 89 minutos em campo, com média de 29,6 por jogo. E aí o Vitor falou o quê? Que ele só treinou 2 vezes? É que ele vem se recuperando de uma lesão e só treinou por 2 vezes. Então, se ele não tinha condição, não tinha que ter levado. Não tinha que ter levado. E aí quando ele fala para colocar o Luan, ele tem que estar no nível... Espera um pouquinho. O Luan está abaixo do nível mostrado ontem por aqueles garotos. Nossa então senhora. a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Eu entendo se o jogador está voltando de lesão, ok. Então, mas você não leva o jogador para expor o atleta lá, Chico. Você não pode levar. Se o Luan não tem condição... Quando você coloca, dá uniforme ao jogador, coloca no banco de reservas, é porque ele tem uma condição mínima de jogo. Porque do jeito que o Corinthians se comportou, se o Luan, com a experiência que tem, por já ter sido o melhor da América, hoje ele não tem capacidade de acrescentar absolutamente nada naquele jogo horroroso daquela molecada, então a diretoria precisa sentar, tentar fazer alguma coisa. É verdade que a janela está fechada, não sei, alguma coisa precisa ser feita, porque o Corinthians paga em torno de 800 quilos de alcatra por mês pro Luan, para fazer o quê? Para nada? Para passear? Pô, em junho tem que ir para Londrina lá, vou ver o avião, tá caro pra cacete, ele foi de graça e voltou? Espera um pouquinho, meu. Então o Corinthians precisa resolver o problema do Luan. É um problema muito sério, e aí comentou-se da possibilidade, mas por que o Luan não ficou em São Paulo? Porque às vezes é melhor ele com a gente do que ele sozinho. E aí sozinho. E aí você interprete do jeito que você quiser. Gente. Entendeu? É o que eu ouvi falar. O problema do Luan, evidentemente, é fora de campo, não é dentro de campo, né? O comportamento do Luan é um comportamento que deve estar todo errado, né? A diretoria do Corinthians tenta fazer o máximo possível para escamotear isso, mas não tem como. Ele está aproveitando a vida até demais, né? Ganhando 750 pau por mês. Se rescindir o contrato dele agora, vai ter que pagar tudo até o final. Não, mas você pode... eu acho que existem meios legais de você verificar isso, porque se existe uma falta de comprometimento, se você precisa do atleta, você põe um advogado ali em cima e você consegue verificar algumas coisas, gente. Mas se ele estiver cumprindo o horário dele e está cumprindo os horários de treinamento... Mas tem coisa que atleta tem que fazer direito. Ele não está sendo escalado porque o técnico não quer. Então, quer dizer, não é porque ele falta. Ele tem a vida irregular fora de campo, mas ele está lá 8 horas da manhã. Então como é que você vai punir o cara? Sei lá. Ele não falta uma semana. Entendi. Né? Entendeu? Eu me lembro uma vez que o Jô faltou 2 dias. Sumiu o Jô 2 dias. A gente ficou assustado. Ninguém sabia se tinha sido sequestrado, se estava com... Era aniversário dele. Assim, porque eu descobri que era ficou na farra 2 dias. Porque essa... Eu fui no Instagram dele, descobri que era aniversário. Esse detalhe... Você que descobriu onde estava o Jô. Onde estava o Jô? Eu falei, tá na festa. Esse detalhe que o Chico levanta, né? A gente, lógico, não sabe exatamente o que está acontecendo, mas fica essa interrogação que alguma coisa está errada. Porque se você tem o Luan, você leva o Luan para esse jogo, uma partida com garotos de base. Garotos da base. Mesmo com ele tendo feito só 2 treinamentos, com a experiência que ele tem para um time de Série D, ele, se estava no banco, deveria ter entrado, nem que fosse no segundo tempo. Então, talvez realmente ele não tenha condição alguma. E se ele não tinha condição alguma, por que ele não ficou em São Paulo? E por que ele estava com a delegação e no banco de reservas? Essa é a interrogação que fica. Eu não tenho nenhuma informação que eu possa acrescentar isso, mas que causa uma estranheza muito grande, causa alguma coisa errada, está acontecendo. Mestre. O cara está indo todo dia para a night, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que ele não joga. Jovem, né? Eu não sei, não joga. A gente quer ver o Luan jogar e mostrar aquele futebol que a gente sabe que ele tem. Tem clima ainda para o Luan no Corinthians, ou você acha que agora é uma questão de esperar uma nova janela para o clube e o jogador tentarem conseguir seguir caminhos diferentes aí, ou tem que esperar acabar o contrato dele? Olha, basta a gente observar a fisionomia, a expressão do Luan, para ver que ele não está nem aí, sabe? Ele dá a sensação de que não tem a menor vibração interior. Ele simplesmente está anestesiado. Tanto faz para ele se jogar bem ou não jogar, entrar em campo ou ficar no banco. Sabe, a sensação que eu tenho é que ele está fora da realidade, né? Que futebol ele tem, já mostrou que tem lá no Grêmio, lá tempos atrás. Mas eu não vejo muita alternativa com ele, a não ser que ele desperte, né? Que ele acorde para a vida.
Eu falei o que eu faria. O cara que ganha esse salário aí ia ter que estar todo o jogo em campo. Vai jogar. Vai estar dormindo em campo, ele vai jogar. Todo o jogo lá. Porque aí a torcida vê, ó. Porque aí cobram o treinador. Quer pôr o Luan? Quer pôr o Luan? Não põe por quê? Ó, o Luan tá lá. Aí vocês agora, Luan, acorda, joga e a torcida também tá vendo. Porque não dá, né, ganhar isso aí. Se fosse uma empresa, o cara que ganha, o salário que ganha não dá resultado, como é que é num lugar sério? Como é que é? Né? O Luan foi a pior contratação da história do Corinthians? Eu acho que a pior contratação da história do Corinthians foi o Pato. Ele ainda não foi superou mico, o Pato. né? O Pato foi um mico. O Pato foi um mico porque ele veio substituir o Ronaldo Fenômeno, né? Todo mundo trouxe, gastou-se um dinheirão na época, acho que 42 milhões de reais. Hoje isso aí seria a expectativa no Pato era muito maior do que no Luan. No Luan. O Luan veio meio que de quebra-galho. Já veio em baixa no Grêmio. Ele teve uma alta no Grêmio, jogou muito, foi campeão da Libertadores, o melhor da América, mas quando já ele já não era, da vinda dele do Grêmio para o Corinthians, ele já não era mais titular. Já estava embaixo. Então, o Corinthians fez uma aposta e bancou muita grana, por 50% dos direitos, né? E o Pato não, o Pato chegou badaladíssimo para ser o cara, para substituir o Ronaldo Fenômeno, como bem disse o Chico, e o Pato virou mico. Virou mico. E outra coisa, até o Renato Gaúcho dispensou o Luan. Quando aconteceu isso, o Renato Gaúcho, que é um cara que curte a vida, gosta de uma praia, né? Gosta de uma mulherada. Se tem alguém que conhece a noite, é o Renato. Sabe levar a vida. Então, você veja aí, e olha que o Renato já passou por cirurgia cardíaca, e mesmo assim, ele não abre mão daquela vida, né? Aquela vida saudável, mais saudável, né? Na praia, né? Uma namorada uma semana, outra namorada outra semana. Ele é casado? Eu sei lá da vida dele, mas sei que ele curte a vida. Isso eu sei. O trator funcionou ali, né? Passou o trator mesmo, né? Passou o trator e... O tratorzão ali foi... Ele dispensou o Luan. Então você imagina os problemas graves que esse menino tem. Quando isso aconteceu, aí que a gente ficou assim, mas será? Por que será que o Luan tá... Eu lembro que a gente ficou nessa dúvida aqui no Gazeta Esportiva. E a Super Quarta de Futebol também teve Campeonato Brasileiro. Em jogo adiantado da quarta rodada, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã. Baita jogo que poderia ter sido melhor se tivesse saído um golzinho pelo menos, né? Já ouviu falar de 0-0 bom? Pois foi o que rolou ontem no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. O Verdão assustou no primeiro tempo com Rafael Veiga, Dudu de canhota e Danilo, que exigiu essa defesaça do Hugo. Já o rubro-negro quase marcou com a Arrascaeta 2 vezes. Nessa aí foi a sorte e a trave que impediram o gol do uruguaio. O ritmo no segundo tempo caiu, mas o Everton ainda precisou salvar o Palestra nesse chutaço de William Arão. Eu acho que este jogo só peca, acho que no geral foi um grande jogo, num grande ambiente, peca sobretudo por não ter existido golos. 1-1, 2-2, acho que havia bem pelas oportunidades que as duas equipas criaram. E aí? Você sabe que uma vez eu estava em Turim, cobrindo a Copa do Mundo 1990. Não, o Fábio Rolfo vai muito para Turim, na Itália. Vai muito para Turim. Ele é de lá, não é? A família ele conhece bem lá, da chuva turinês, né? Aquela coisa toda, né? Aliás, eu vou com ele para Itália, hein? Eu vou com ele para Itália. Só você não vai. E eu estava na porta do estádio, o Clóvis Rossi, falecido já, que era o chefe da equipe da Folha de São Paulo, que nós estávamos lá, perguntou para o Falcão: "Pô, Falcão, o jogo foi 0-0, que chato." Ele falou assim: "Não, tem 0-0 que é muito bom." Né? E eu me lembro dessa fala do Falcão, o Falcão explicando que depende. Se você tem um 0-0 em que os times vão para cima e não fazem o gol por causa da grande atuação dos goleiros, porque as defesas estavam numa fase boa... Foi o caso desse? Foi o caso. Esse foi um grande 0-0. Eu acho que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até hoje. Até agora, nesse momento, né? Nessa terceira rodada aí. Que se bem que esse jogo é antecipado da quarta, né? Rodada para cá, porque é por causa dos jogos que o Palmeiras vai fazer pela Libertadores e da Copa do Brasil. Então esse jogo foi antecipado, mas foi um jogão. O primeiro tempo foi uma trocação muito legal, sabe? Trocação, era
pega lá, dá cá. Palmeiras perdeu 2 gols. O Arrascaeta mandou uma bola no travessão, dividiu uma bola com o Everton, a bola pegou na trave antes de ir para fora. Quer dizer, foi um jogo em que os 2 times mereciam sair de campo pelo menos com 2-2. Tá com vontade, né? Tava com vontade. No segundo tempo, os caras cansaram, porque correram muito no primeiro. E aí o jogo foi mais administrado, o Flamengo dominou, o Palmeiras fez aquele jogo que o mestre Alberto Helena não gosta. Ficou lá atrás. Se segurou. Né? Deu a bola para o Flamengo e o Flamengo só conseguiu chutar de longe com o Ilharão. E mesmo assim, o Everton, bola de longe, ele quase não toma, né? É difícil. A bola ia no ângulo, ele foi lá, pegou e ficou 0-0. Mas o jogo merecia um 5-5, um 6-6, sabe? Você concorda, 7-7. Era um jogo para placar Chico Lang, era um jogo para muitos gols, pelo que as duas equipes jogaram. E se você pega aí os melhores momentos, qual a diferença do que a gente está vendo no futebol brasileiro e especificamente no jogo de ontem? Que a imagem, ela vai no vertical. Tanto o Flamengo como o Palmeiras, eles pegavam a bola, não tinha aquele negócio de toca de lado, gira a bola. Não, é vertical, as duas equipes para frente. Pode ver, ó, tá em ataque, o próximo lance você já vai ver, ó, a bola já vai correndo pro outro lado. Não tem aquele negócio de ficar rodando bola no meio de campo. Bem então, observado. É um futebol vertical. Tanto, ó lá, dá uma olhada, ó, é futebol em direção ao gol, ó. Pode ver, ó. É em direção ao gol. A câmera vai para cá e para lá. Isso, ó, vai ou para a esquerda ou para a direita. Tá. O futebol brasileiro fica rodando aquela bola no meio campo, da direita para a esquerda, da direita. Não, é vertical. E as duas equipes aplicaram isso e gerou um 0-0 com muita emoção. O resultado foi ótimo para o Palmeiras, Michele. Mas como, Garrafa? O Palmeiras somou o seu segundo ponto no campeonato? O resultado, porque o resultado foi bom? Porque ele empata com um time que vai brigar pelo título fora de casa, o Flamengo. Era um jogo de 6 pontos, então, da verdade, tudo bem. Né? O problema é que o Palmeiras perdeu pontos para Ceará e perdeu para o Goiás. Aí se complica quando você olha na tabela. Entendeu? E o Abel reclamar do calendário, o português. O Palmeiras é um dos que mais tem dinheiro aí. Para disputar esse calendário maluco, tem que montar um elenco maior, de 30 jogadores. Porque tem poucos jogadores. Para parar né? de chorar. É verdade. Sempre que não ganha, tem a choradeira do Portuga. Todo mundo sabe que o calendário é assim. O português está 2 anos aqui. A gente vai falar disso também com o Salazar lá no link, acho que é do número, né, dos jogadores nos elencos. Mestre, só uma coisa, para quem foi melhor esse empate entre Flamengo e Palmeiras? O senhor concorda que foi melhor para o Palmeiras? Pela lógica imediata, sem dúvida, empatar com o Flamengo, que é um belíssimo time, lá no Maracanã e tal, é um bom resultado, ainda mais pelo primeiro tempo que o Palmeiras executou, né, que foi pau a pau. Mas, do ponto de vista do campeonato, Palmeiras que não conseguiu uma vitória, terceira rodada também não obteve uma vitória, para quem se propõe a disputar o título, como é o caso do Palmeiras, o resultado é ruim, porque ele vai pagar esse preço lá na frente. Eu acho o seguinte, o Palmeiras no segundo tempo voltou demais, ele resolveu manter o placar de 0-0, voltou ao antigo Abel, aquele time que jogava lá atrás e tal. Acho que o Palmeiras tem que arriscar mais, viu? Ô, mestre, que livro que o senhor quer mostrar pra gente? O senhor tem um livro, é isso, para mostrar? Tenho sim. Tem um livro aqui para mostrar pro meu querido Chicão, que é o filósofo do time aqui, ó. Esse aqui, ó. Sócrates e Xantipa. Xantipa é a mulher de Sócrates. E isso aqui é um romance policial, por incrível que pareça. Foi escrito pelo francês Gérald Messadier, que é muito interessante, porque se passa na Grécia Antiga, com esses personagens, né, com Sócrates e a mulher dele, e a mulher dele é que passa a ser o personagem central do livro numa disputa, né, em que há um mistério, mortes e tal, um romance policial mesmo. Adoro quando o mestre dá dica de livros. Mestre, dê sempre. Mestre, vou comprar isso aí e vou ler. Esse é muito legal. Viu, mestre, na vida real, a Xantipa, segundo o Xenofonte, que é um historiador, não é um filósofo, é mais um historiador,
ele dizia o seguinte, que a Xantife ia atrás do Sócrates, porque o Sócrates é o seguinte, era aquele vagabundo, né, de marca maior, não tomava banho, gostava de pregar em praça pública, né, e vivia em banquetes, essa coisa toda. E como ele tinha sido soldado, né, ele tinha sido soldado... Pensei que você só ia bater no Luan. E aí o que aconteceu? A Xantife ia atrás dele, metia a caceta no Sócrates. É muito engraçado essa história. Gente, então tá, semana que vem o mestre traz mais um livro aí, mais uma dica pra gente. Vamos voltar pra Barra Funda, vai. Ô Salazar, o Bloco Unidos do Plantão com as notícias do Verdão, diretamente da Academia de Futebol. O Palmeiras já está trabalhando visando o derby de sábado na Arena Barueri. O Abel vai ter desfalques para essa partida? Como é que é? É isso, Michele. Agora eu estou aqui do lado de cá do muro para falar do Palmeiras. O Palmeiras agora se concentra para esse duelo, né? 7 horas da noite deste sábado, Palmeiras e Corinthians lá na Arena Barueri, né? O jogo ia ser no Allianz Parque, vai ter um show, então vai ter que ser lá na Arena Barueri. O Abel Ferreira não vai poder contar com o zagueiro Luan, que segue tratando um probleminha na coxa esquerda e talvez ele tenha que fazer alguma outra alteração por causa de desgaste físico devido a essa partida lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ele falou sobre essa questão de calendário curto, calendário apertado e elenco curto. Dessa vez não reclamou muito. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Sim, temos um elenco curto por opção minha. Sim, queríamos, já vos falei de outras alternativas. O clube não conseguiu encontrar por várias razões. Agora temos 2 jogadores por cada posição. Temos 24 jogadores e 2 por posição, mais os moleques da formação que nos têm ajudado. E é isso que nós vamos continuar a fazer agora, com a quantidade de jogos que temos. E o problema não é jogar 8 ou 9 jogos por mês num mês, é jogar até novembro. O problema não vai ser este mês, não vai ser o próximo. O Paulo tem uma série de jogadores lesionados, seguramente se tivesse a equipa toda ia ser a equipa muito mais competitiva, e é isso que tem que ver. Não sei, também já o disse, e foi logo a seguir a sermos campeões paulistas. Não sei como é que nós vamos estar daqui a 1 ou 2 meses. Não somos máquinas, e mesmo as máquinas têm problemas, quanto mais os jogadores, e nós vamos procurar a cada jogo rodar algumas posições-chave, mas sabemos que há jogadores que são influentes na dinâmica coletiva da equipa, e vamos procurar recuperá-los o mais possível. Bom, e quem certamente o torcedor do Palmeiras vai querer em campo, principalmente o filhão da nossa Michele Gianella, é o Rafael Veiga. Afinal, o Rafael Veiga marcou 4 gols nos últimos 4 derbys. Já sabe, Rafael Veiga, para mim, é sempre titular. Bom, olha, se eu fosse o Abel Ferreira ou o Vitor Manuel Pereira, que é o Mr. Manuel, eu ligava para o outro e falava assim, olha, é o seguinte, Ferreira. O querido Patrício, né? E vamos colocar times alternativos neste clássico, pois não? Porque, afinal de contas, eu, Vitor Pereira, o VP, tenho um problema muito grave, que é enfrentar o Boca Juniors na terça. E você me parece também, meu querido compatriota, né? Meu querido Patrício, que tem problemas futuros também para enfrentar. Então vamos colocar times alternativos. Eu entraria nesse acordo. Time alternativo. Aí o senhor acordou e caiu da cama, Corinthians e Palmeiras ligando para fazer acordo na véspera do derby. Então. Feriado não está ali fazendo bem. O negócio é o seguinte, Chicão. Você sabe como é que é. Chicão. É melhor um bom acordo que um mau acordo que uma boa briga. Chicão, o negócio é o seguinte, esse problema não é só do Palmeiras, não é só do Abel, é do Flamengo, é dos grandes clubes. O Abel falou que o elenco é curto por opção dele. O Palmeiras tem dinheiro, tinha que contratar jogador. Não quer essa maratona de jogos e não quer contratar jogador? Volta pra treinar o PAOK, vai treinar o Mirassol, vai treinar o Novo Horizontino. Tem que parar de chorar, velho. O Palmeiras é o time da moda, é o time que tem dinheiro, tem que montar um elenco com mais peças, porque o calendário exige isso. Isso é fundamental, né? O Abel tem que estar claro referente a essa situação. Não é legal ficar reclamando toda hora. O problema não é só dele, não. Bom, para fechar a participação do mestre aqui hoje no Gazeta Esportiva, me diz uma coisa, mestre. O que esperar do derby de sábado na Arena Barueri? Bom, sábado vai ser um jogaço, né? Agora vamos ver quem vai sair melhor. Já disse aqui, o Palmeiras, para mim, é favorito, por causa da qualidade do seu elenco. Agora, eu queria só dizer o seguinte, eu estou só esperando o momento em que o português vai botar para jogar
esse menino, o Hendrick, tem 15 anos. O Masolo, o Altafini, tinha 15 anos quando chegou no Palmeiras. O Edu Jonas, era o ponto esquerdo do Santos, foi para a Copa do Mundo, representando o Brasil, né, com 16 anos. E vários jogadores, o Coutinho, centroavante do Santos, também estreou no Santos com 15 anos de idade. Esse menino já tem o corpo formado e tem um futebol extraordinário, precisa ser aproveitado desde já. Boa, mestre! Falou tudo e falou bonito, concordo com o senhor. Volta rapidinho aqui, Salazar, com apenas 2 pontos em 9 disputados nesse Brasileirão, já tem sinal de alerta ligado na academia? Tem essa questão, né? Não diria um sinal de alerta, o Abel Ferreira se mostrou até um pouquinho incomodado com isso, né? Porque são 3 jogos, joguinho a mais que a maioria, só 2 pontos, mas também a gente só teve aí 3 rodadas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira falou sobre isso e deu uma cutucadinha em quem está fazendo alarde. Vamos ouvir. Claro que a mim me preocupa, porque nós queremos somar pontos, nós temos objetivos no Brasileirão e neste momento só temos 2 pontos, não é? Mas como disse, há aí professores de Deus que à 3ª jornada já querem fazer campeões, já querem... Os professores de Deus, não sei se vocês entendem aquilo que eu estou a dizer, não é? Há quem queira assinar Deus, mas isto é pontos corridos, é uma luta imensa, onde vamos ter Copa pelo meio, onde vamos ter viagens longas pelo meio, onde vamos ter Libertadores pelo meio. Me dá dó dele, às vezes, né? Ele chora tanto que às vezes ele me comove, ele me sensibiliza. Não pode falar mal do Palmeiras. Abel, siga a vida, você tá feliz, pô, timaço que você tem na mão, calma. E a gente tá criticando, a situação é complicada, mas o Palmeiras se recupera. Olha, numa boa, se ele pedisse para mim, depois desse discurso, R$10, eu dava para ele. É mais ou menos isso. Enquete, o Corinthians Chorão, é favorito no Clássico contra o Palmeiras por ter poupado os principais jogadores. O que deu? Maíra respondeu que sim, 65% dos votos. Muito obrigada, pessoal. A gente encerra por aqui, Bloco Unidos do Plantão. Amanhã tem mais. Estamos de volta com muito mais Gazeta Esportiva para você. Muito obrigada, Chico. Brigadão, Garrafa. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, galera.